bem, pessoal. A dica de hoje, dica número 1, é a dica sobre o Código Penal. O que nós precisamos entender e estudar, saber com relação ao direito penal quando nós estudamos crimes? Principalmente no nosso caso, que nós estamos estudando os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. É importante que a gente entenda o conceito de crime próprio. Crime próprio é aquele crime que a lei ela expressa, ela identifica determinadas características, determinadas qualidades que serão próprias ou do agente, que é a pessoa que comete a conduta, ou da vítima. Então, dizer que um crime é próprio é dizer que aquele crime só pode ser praticado por determinadas pessoas com determinadas qualidades específicas, com determinadas características específicas. E ao mesmo tempo eu posso dizer que ele é próprio também com relação à vítima, quando ele nos diz no tipo quem é a vítima daquele crime. Aplicando isso no nosso caso concreto, no nosso estudo aí para o oficial de justiça, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, sim, são crimes próprios. São crimes próprios com relação ao agente, uma vez que somente funcionário público é que pode cometer aquele crime. É bem verdade que as circunstâncias, as qualidades de funcionário público, elas vão se comunicar com o terceiro, com o coautor ou com o partícipe estranho à administração pública, desde que ele tenha consciência, desde que ele saiba que o autor é funcionário público. Tá? Muito bem, então, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, todos eles com relação ao seu agente, eles são crimes próprios. Agora toma muito cuidado, porque no estudo que faremos sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que vai lá do teu artigo 312 até o artigo 326, o 327 tu tem conceito de funcionário público, nós vamos estudar alguns tipos como peculato, corrupção, prevaricação, que são tidos pela doutrina como um peculato próprio ou então um peculato impróprio. Mas nota que não é com relação ao agente, é com relação a outra circunstância, a outra classificação do tipo. Então eu tenho que todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública são crimes próprios com relação ao agente. Dentro dos crimes que estudaremos, nós vamos ver que eu tenho peculato próprio e peculato impróprio, que é com relação a uma outra classificação que depois eu vou te falar. Eu tenho corrupção própria e corrupção imprópria. Eu tenho prevaricação própria e prevaricação imprópria. Só que essas classificações não são com relação ao agente, e sim com relação a outro critério, que no momento certo a gente vai chegar nisso aí. Então só vai abrindo a tua cabeça e entenda que tu poderá ter um peculato impróprio ou impropriamente dito, e ainda assim este crime será, com relação ao agente, um crime próprio, tá? Então, para fechar essa nossa primeira dica de hoje, tá? Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública são crimes próprios. Todos são crimes próprios com relação ao agente. Ok? A gente fica por aqui nessa dica. Até a próxima. Valeu, até mais.